Olá pessoal, começa agora mais um Palavra do Professor, que recebe hoje o Dr. João Pedro Gebran Neto, desembargador federal do Tribunal Regional da 4ª Região. Ele que está lançando o livro Direito à Saúde, Análise à Luz da Judicialização, escrito em parceria com o Dr. Clênio Jair Schulz, que é juiz federal em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui para dialogar sobre esse tema que eu reputo de grande relevância. Bom, para começar, professor, então gostaria que você desse uma dimensão da quantidade de judicializações que a área da saúde tem recebido. Aumentou muito nos últimos anos. Nos últimos 10 anos a judicialização tem sido crescente, é um fenômeno nacional, por força de diversos problemas, desde a falta de investimento, a falta de infraestrutura, e também porque acabou sendo hoje uma solução para algumas pessoas que precisam de medicamentos que não estão dentro da política pública de saúde ou pela falha na própria execução da política pública de saúde. Então nós temos um fenômeno que em 10 anos nós saltamos de algumas centenas de ações no Brasil para milhares, centenas de milhares de ações distribuídas em todo o território nacional. Que tipo de problema isso gera? Os principais problemas são relacionados à desorganização do sistema de saúde. A judicialização transfere para o juiz o poder de deliberar sobre políticas públicas de saúde. E essas deliberações, via de regra, têm sido do ponto de vista individual, concedendo para indivíduos direitos que não estão plasmados nas políticas públicas de saúde. Isso acaba fazendo com que o Poder Judiciário seja quem decide aonde aplicar e para quem, ao invés disso ser feito de modo global, de modo harmônico, para atender a maioria ou a todos que precisem. Isso compromete a organização do Sistema Único de Saúde, a questão orçamentária? Grandemente. Posso dar um exemplo do Estado do Paraná, onde eu faço parte do Comitê Executivo da Saúde. 15% do orçamento destinado para a parte de saúde do Estado do Paraná, aproximadamente 15%, é feita a alocação de recursos por parte do Poder Judiciário. Isso representa cerca de 90 milhões de reais ano para atender menos de 4 mil pessoas. Esse problema é ainda mais grave em outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde nós temos é o lugar que mais tem demandas na área de saúde, e esses gastos passam de 200 milhões de reais por ordens judiciais. Qual seria o motivo que explica o fato de o Rio Grande do Sul estar liderando essa lista de judicialização no país? Historicamente, nós temos alguns problemas estruturais no estado do Rio Grande do Sul, com o baixo número de financiamento da área de saúde, baixo número de investimentos e a falha na execução da própria política pública de saúde. Então, muitos remédios que deveriam ser distribuídos dentro do SUS, dentro da política pública de saúde, estão faltando nas prateleiras. E aí essa demanda no estado do Rio Grande do Sul, historicamente, é uma demanda daquilo que está previsto na política, mas não é fornecido. E ao lado dela, tem a demanda daquilo que não está na política pública de saúde e as pessoas acabam reivindicando via judicial. Agora, nem toda cobrança deveria ser feita diretamente ao Estado, pode também ser feita para o município ou para a União, né? Por que isso acontece com menor frequência? Hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a solidariedade entre os 3 entes e assim permite que cada ente possa ser demandado individualmente. Então muitas vezes as pessoas demandam ou contra o município ou contra o Estado e em menor número contra a União. Esse fenômeno, essa jurisprudência acarreta uma sobrecarga nos estados, que é quem pagam de modo muito maior a conta. O Rio Grande do Sul, por exemplo, gasta mais que a União com a judicialização da saúde, e sobrecarrega sobremaneira os estados os mais pobres, de modo significativo, por vezes em alguns lugares do país, levando todo o orçamento da saúde do estado numa única ação. Que tipo de tratamento seria competência do Estado e que tipo de tratamento seria competência da União? E no caso de ser competência da União, estados e municípios poderiam cobrar um repasse de verbas para cobrir essas despesas que eles estão pagando na justiça, né?
Pois é, você tocou num ponto que para mim é muito importante, que é a má compreensão do funcionamento do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é feito de modo organizado, existe uma política prevista na lei e depois estabelecida em regulamentos e até o pacto tripartite entre município, Estado e União, e essa distribuição de competências é feita por meio desses normativos. De um modo geral, é possível afirmar que toda a atenção básica da saúde, ou seja, a atenção primária da saúde, aquelas necessidades primeiras, são feitas pelos municípios. Por sinal, é onde estão os postos de saúde, é onde as pessoas têm acesso direto. Nós temos poucos hospitais estaduais e raros hospitais federais no país. Então, quem é primeiro a dar o atendimento para a atenção básica à saúde é o município. Os estados ficam com a parte de organização e execução material de compras de medicamentos e componentes especializados e, grosso modo, a União tem competência para regulamentar isso e para financiar especialmente os medicamentos de componente especializado e as políticas de prevenção. Vacinas e um dos principais custos da União é com oncologia. Agora, na Justiça é possível cobrar esses recursos? Na verdade, a jurisprudência vem se inclinando de que, como a pessoa, o indivíduo pode demandar contra qualquer um dos entes, a Justiça vem determinando que deveria haver uma compensação administrativa entre os entes, mas isso de fato não ocorre, ao ponto que o Estado do Paraná agora, esse ano, ajuizou uma ação contra a União, pedindo cerca de 500 milhões de reais de ações onde o Estado foi condenado a pagar e a União também foi condenada a promover o repasse, e esse repasse nunca foi feito. A gente falava sobre direito à saúde, que dá título ao livro, né? Direito da saúde, ele está previsto na Constituição, mas ele é mesmo absoluto? Que outros princípios podem concorrer com o do direito à saúde? Essa é uma questão bastante interessante, porque eu vejo que o artigo 196 da Constituição vem sendo mal lido, e pior, vem sendo lido pela metade, de tal forma que alguns levam ao exagero, sob o meu ponto de vista, achando que algum direito possa ser absoluto. Na verdade, nós não temos nenhum direito absoluto dentro da Constituição Federal. Todo direito pode estar contraposto com um determinado direito. Isso é da natureza da interpretação constitucional. E o direito à saúde não é exceção. Basta nós imaginarmos que há carências de recursos de todas as ordens, e nem sempre essa carência é financeira. Essa carência, por vezes, é de infraestrutura e, por vezes, há uma carência natural. Por exemplo, se nós tratarmos de filas de doação de órgãos, nós temos falta de órgãos para serem transplantados. E aí nós não podemos dizer que há um direito absoluto de qualquer um na fila a receber um transplante de um fígado ou de um coração. É da natureza das coisas. Há escassez de recursos em todas as áreas. Então nós não temos nenhum direito absoluto, tampouco o da saúde. E isso não é um problema jurídico. Isso é um problema que refoge à judicialidade, à judicialização. Nós temos um problema que quem deve estabelecer critérios de fila é a administração pública, e quem deve estabelecer as prioridades mais prementes ainda é uma questão médica. Porque se uma pessoa tem maior necessidade ou maior urgência, não é nem o administrador público e muito menos o juiz que está autorizado para verificar isso. É uma questão, na verdade, de saúde, e essa solução é uma solução médica, se aquele órgão é compatível, se aquela pessoa tem maior urgência ou menor urgência que outros na fila. E às vezes as pessoas têm a ideia de que o judiciário possa solucionar esse tipo de situação, privilegiando um em detrimento de outros. Isso é uma atuação absolutamente desorganizativa. Pois é, que tipo de critério poderia ser estabelecido, o que poderia mudar na legislação para tornar esses julgamentos mais justos e coerentes, inclusive? A legislação sofreu uma alteração, a Lei 8080, em 2011, pela Lei 12.401.
E a Lei 12.401 incorporou o que já havia fora das normas legais, incorporou dentro da Lei 8080 um dado que para mim é de fundamental relevância e que precisa ser bem difundido hoje para os operadores do direito, principalmente, que é a medicina baseada em evidência. Esse para mim é a pedra de toque para a solução de muitos dos problemas. A medicina baseada em evidência é uma técnica criada por médicos, foi criada no Canadá para os médicos, utilizada pela administração pública do Brasil e do exterior, e que pode ser uma ferramenta extremamente eficaz para a solução dos problemas na área da saúde. Para que não aconteça nenhum tipo de abuso, o que, por exemplo, seria uma má judicialização? Bom, essa é uma pergunta que não comporta uma resposta simples. Eu gostaria de falar de uma boa judicialização em vez de tratar da má judicialização. A má judicialização é essa de judicialização do extraordinário, essa judicialização de questões que estão fora da política pública e dando para poucos aquilo que é negado para a grande maioria. Eu prefiro tratar da boa judicialização, que é a judicialização que existe de um número mínimo, mas que deveria existir de um número macro. Eu tenho conversado muito com o Ministério Público de vários estados e de um modo especial do estado do Paraná. Eu acho que nós precisamos judicializar a atenção básica de saúde. Isso sim seria uma função organizativa. Nós estamos falando da questão do medicamento aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Esta judicialização tem que ser feita para o financiamento integral daquilo que está previsto na Constituição, para que haja nas farmácias todos os medicamentos previstos na política pública de saúde e, mais do que isso, para que os tratamentos, os médicos especialistas e os exames que estão previstos na política pública de saúde sejam efetivamente deferidos e atendidos dentro de um prazo razoável. Essa seria uma boa judicialização. Nós temos filas homéricas para atendimento com especialistas, e isso é pouco judicializado. E essa judicialização seria organizativa. Nós fazemos com que os estados e municípios se organizem e atendam as pessoas que são extremamente carentes para aquelas providências que alguma parcela da população tem acesso porque tem recurso. E as pessoas carentes não têm acesso a médicos, ortopedistas, a cardiologistas, a neurologistas, a especialistas que deveriam ser atendidos num prazo razoável. Em várias especialidades nós temos filas de 2 anos, 3 anos. Agora, só para a gente entender que tipo de pedido está sendo negado pela Justiça, se fala, por exemplo, de tratamentos que ainda não têm comprovação científica, o que mais está sendo hoje em dia negado pela Justiça é passível de questionamento, né? Infelizmente, a Justiça vem negando muito pouco. E eu digo infelizmente porque há um mau tratamento dos dados, há uma má avaliação ou uma fraca avaliação daquele tratamento para aquela doença. Então a Justiça deveria se utilizar de critérios, como eu referi, a medicina baseada em evidências, que são evidências científicas, são trabalhos de porte internacional, feito por várias instituições, e que essas instituições dão níveis de evidências, e somente aqueles pedidos, aquelas providências que tivessem elevado nível de evidência deveriam ser deferidas. E isso nem sempre é feito. Isso é feito às vezes de modo acriterioso, bastando uma requisição de um médico particular de um determinado medicamento para que o juiz defira uma ordem. Isso não é nem organizativo e sequer nós temos certeza de que aquele medicamento é efetivamente devido e eficaz para aquele paciente. A medicina baseada em evidência é um caminho que poderia auxiliar nessa questão. Para a gente encerrar, professor, então, retomando um pouco do que já foi discutido aqui, né, o que não pode faltar para que no Brasil a gente consiga reduzir, talvez, o número de judicializações e também ter um julgamento mais criterioso, um melhor julgamento dos casos que chegam à Justiça? Bom, eu acho que, primeira questão, nós deveríamos judicializar certo, né? Os órgãos todos deveriam judicializar por aquilo que está prometido na política pública de saúde.
fora dessas medidas, as medidas excepcionais, aquilo que não está na política pública da saúde, não deveria ser judicializado do ponto de vista individual, mas deveria ser judicializado do ponto de vista coletivo. Ou seja, se determinado remédio é devido, ele não é devido para um indivíduo, ele é devido para todos os indivíduos que se encontram naquela situação, que tenham aquela mesma doença. E assim, a providência não seria dar o remédio para A ou para B. A providência seria incorporar aquele remédio dentro da política pública de saúde. Essa é uma discussão séria, é uma discussão madura, é uma discussão que envolve políticas públicas, é uma discussão que envolve recursos e orçamento. E não simplesmente ficarmos destinando de modo aleatório e acriterioso, e sem critério, né, de forma acriteriosa, a distribuição de medicamentos ou de recursos exclusivamente para aqueles que vêm bater a porta do Poder Judiciário. Dr. João Pedro Gebran Neto, desembargador federal do Tribunal Regional da 4ª Região, muito obrigada pela sua presença aqui no Palavra do Professor. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema que eu reputo de extrema relevância e que a discussão precisa ser bastante aprofundada. Espero ter contribuído para despertar o interesse das pessoas para estudar e avançarem sobre o estudo do direito à saúde, que de resto o que nós queremos é que a saúde melhore e seja efetiva para todos. Muito obrigada, então. O Palavra do Professor fica por aqui. Eu espero você no próximo encontro. Até lá!